O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus acabou de explicar o motivo pelo qual tem pessoas que não creem. Motivo que parece assim óbvio, mas que no decorrer da vida se torna o mistério dos corações. Por que tem gente que crê e se santifica? Tem gente que ouve a mesma palavra, frequenta a mesma igreja, recebe os mesmos sacramentos e não se santificam. Outros recebem a catequese, recebem a educação cristã, o pai e a mãe ensinam o caminho certo, o caminho correto, e a pessoa parece que sempre está na dificuldade, sempre com problemas. É um mistério do coração do homem, é um mistério da liberdade, o livre-arbítrio. Por que o mesmo batismo que batizou São Luís de Montfort o fez um santo? Porque a mesma pregação do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que São Luís de Montfort escutava quando era menino, quando era rapaz, indo para o seminário, o santificou, abrasou o seu coração. Por que o mesmo coração imaculado de Maria, que amou os santos e fez com que os santos se sacrificassem por Deus e se entregassem totalmente a Nossa Senhora na qualidade de escravos? A mesma Nossa Senhora que São Luís Grignon, que São Bernardo de Claraval, que São Maximiliano Kolbe, que São Domingos de Gusmão veneravam, amavam, serviam na qualidade de escravos. É a mesma Nossa Senhora que nos ama. Mas por que a nossa devoção a Nossa Senhora é tão fria, tão longe, tão parca, sendo que os santos faziam verdadeiras loucuras de amor, entregas heróicas pelo coração de Jesus, pela divina Eucaristia, pela liturgia?
Quantos que morreram no início da igreja por conta da Bíblia, que ainda não tinha nenhum cânon formado, mas os fragmentos, os pergaminhos, para não ser roubados pelos pagãos, eles derramaram o sangue pela Bíblia. E hoje a Bíblia fica na casa de um monte de gente fechada. Teve gente que morreu por causa de uma página da Bíblia, para que chegasse a nós. É isso que Jesus está explicando para nós. É o mistério da liberdade do coração do homem, porque Jesus é o mesmo, o amor dele não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. O amor de Deus é inalterável e eterno. Finalzinho da carta aos Efésios, capítulo 6, São Paulo fala da couraça do cristão, né? Colocar o capacete da salvação, a couraça do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália da humildade, da disponibilidade. São Paulo no capítulo 6, ele fala do combate espiritual e das armas espirituais. Aí no finalzinho ele fala uma coisa tão profunda da Bíblia que ninguém para pensar, ninguém para meditar. Nunca vi ninguém pregando sobre esse versículo. Finalzinho do capítulo 6 da carta aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 20, por ali. Irmãos, o amor de Deus é inalterável e eterno. Deus sempre te ama. Deus sempre sustenta a nossa vida. E Jesus está dizendo para nós que tem gente que vê e não enxerga. Tem gente que escuta e não ouve. Tem gente que sente, mas não compreende. Eles ouviram com má vontade, e aqui está em Mateus capítulo 13, versículo 15, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure, de modo que se convertam. Está vendo? Nós estamos nesta terra para a nossa conversão. Conversão é cura, cura é conversão. O próprio nome de Jesus, Yeshua, significa Deus cura, Deus converte, Deus sara, Deus liberta. Yeshua, Jesus de Nazaré, aquele que cura, aquele que converte. Mas converte quem, Padre? Quem se deixa converter. Deus ama a todos? Sim. Deus ama os demônios? Deus ama os demônios. Deus não ama o que os demônios fazem. Deus ama os maus? Deus ama o coração das pessoas. Deus não ama a maldade das pessoas. É assim que nós também temos que amar. Nós temos que amar como Deus nos amou. Ele deixou esse novo mandamento: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 13:34. Irmãozinhos e irmãzinhas, como que Jesus tem nos amado? De forma inalterável e eterna. Deus ama a nossa essência, nossa alma, nossa vida. Deus ama a nossa singularidade, a nossa personalidade. Nós somos únicos e irrepetíveis no universo, mas Deus detesta com toda a sua força e esplendor a nossa maldade. É assim que nós temos que amar todas as pessoas. Você tem que olhar para as pessoas, como dizia São Francisco de Assis: ser amigo do pecador e inimigo do pecado. Nós temos que aprender com Jesus a separar o pecado do pecador, porque senão a gente vai morrer de abalos de consciência, né? Tem gente que vai ficar com a consciência muito pesada, porque, nossa, Padre, eu não estou conseguindo amar tal situação. Mas tem situações que não é para ser amado mesmo, não. Tem certas coisas erradas que a gente está vendo na sociedade, não é para ser amado, não. A gente tem que amar o bem. Romanos capítulo 12, versículo 9.
Amai o que é bem, odiai aquilo que é mal. Nós não podemos amar a mentira, nós não podemos amar a hipocrisia, a injustiça, a violência, a corrupção, a desobediência, o ciúme, a inveja. Como que eu vou amar a gula? Meu filho tem problema de gula, mas eu amo tanto meu filho que eu trago um monte de biscoito, chocolate, sorvete, açaí, granola. O bicho está quase voando assim, um balão subindo. E você está lá, enfiando comida no bicho, doce. Isso não é amor? Porque quem ama, cuida. Quem ama, coloca um limite. E Deus nos ama tanto que Ele nos põe um limite. Mas qual que é esse limite que Deus coloca na gente? Esse limite que Deus diz: basta, meu filho, aqui chega, daqui para frente não. Por quê? Porque você vai se destruir. O pecado destrói o pecador. A primeira vítima do pecado é o pecador. Quem toma prejuízo quando vai fazer sem vergonhice com os outros é quem cai no pecado da fornicação. Quem fica escravo da pornografia é quem se rende a essas baixezas. Quem começa a se viciar num sexo desregrado, em prazeres venéreos desregrados, a primeira pessoa que vai estourar com esses vícios é quem está praticando. E Deus, que é amor, Deus, que é Pai, Ele diz: basta, não faça isso, não se destrua, como diz o lema do PHN, né? Pare de se maltratar. É isso que Deus está dizendo para o pecador: pare de se maltratar, pare de se ferir, pare de se drogar, pare de se embebedar, pare de se prostituir, pare, meu filho, pare, minha filha. Monsenhor Jonas sempre falou isso, né? Ele, o Dunga, Canção Nova: pare de pecar. Por hoje eu não vou pecar. PHN, por hoje não. E ao mesmo tempo nós vamos dizer um por hoje sim, por hoje sim, eu vou acordar, eu vou sorrir. Hoje alguém falava para mim da alegria, né? Para a gente não se entregar à tristeza, não se entregar à angústia, ao abatimento. Que a palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 30, diz que a alegria é um tesouro inesgotável de santidade. O que é alegria, padre? Você ficar assim: tudo bom, irmão, não. Alegria é a saúde da alma, é a pessoa que se sabe amado por Deus, sabe que o céu está esperando por você. Um dia Jesus misericordioso disse para Santa Faustina, está no diário, coisa mais linda do mundo: quem me ama de verdade já começa a viver o céu aqui na terra. Tem momentos tão bonitos da nossa vida, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, num momento de refeição, escutando uma boa música, vendo um pôr do sol, diante do Santíssimo, vendo uma criança crescer. Você é tocado pelo amor de Deus, Deus te beija, Deus te abraça. Isso é eternidade. E bendito seja Deus pelos nossos filhos que têm vocação ao sacerdócio, bendito seja Deus pelos nossos filhos que têm vocação à vida consagrada, aos mosteiros. Isso é os frutos. Árvore boa dá bom fruto, árvore má dá mau fruto. Então nós temos que incentivar as vocações, e nós temos que educar os nossos filhos, educar os nossos fiéis católicos, saber que existe um limite entre o Criador e a criatura, um limite da tua liberdade e daquilo que você pode fazer a mais. Eu cresci ouvindo a minha família me ensinar que quem abusa da sua liberdade é um libertino. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é a libertinagem. O que é libertinagem? Você abusa do livre-arbítrio, daquilo que Deus te deu para fazer coisas erradas, para ensinar coisas erradas, para ir em lugares errados. E a libertinagem te leva ao pecado, e o pecado te leva à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Como nós vamos nos desvencilhar do pecado, Padre? Como que nós vamos viver na graça de Deus? PHN, por hoje eu não vou pecar. Como que nós vamos viver? Digo com São João Bosco:
e termino, e com ele Padre Pio, São João Maria Vianney, São Pedro Julião e Mar, dos grandes padres, os grandes curas de alma, uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nossa Senhora é aquela que nos aparta do pecado, porque ó Virgem Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos rezar? Ó Virgem Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Aqui está a certeza, aqui está o caminho fácil, seguro, certo de você estar longe do pecado. Já falei isso em várias homilias, morrerei falando. As pessoas perguntavam ao Padre Pio: por que ter uma forte devoção a Nossa Senhora, Padre Pio? Por que se consagrar ao coração imaculado de Maria? Padre Pio dizia: porque ela é a terra santa de Deus, lá o pecado nunca tocou, é o lugar mais longe da cabeça de Satanás. É por isso que você tem que ser mariano, é por isso que você tem que amar Nossa Senhora. E Santa Teresinha dizia assim: não temas amar demasiadamente a Santíssima Virgem Maria, porque você jamais a amará como ela merece ser amada. Os santos eram apaixonados por Nossa Senhora. Padre Pio chegava a rezar 100 terços por dia. São João Bosco dizia: tudo que eu faço, as obras, meus ensinos, os trabalhos, as missões, as minhas lutas, tudo, eu começo com a Santa Missa e termino e selo com o Santo Rosário. Os santos eram apaixonados por Nossa Senhora. São João Damasceno perdeu um braço na época do iconoclasmo, da guerra dos iconoclastas, para salvar uma imagem de Nossa Senhora. São Máximo Confessor teve a língua cortada para defender a ortodoxia católica. E hoje as pessoas ficam colocando a Santíssima Fé Católica, a doutrina piíssima católica, no meio de um monte de bobagens e heresias. Misericórdia, meu Deus! Mas o Evangelho está falando para nós, claro, em alto e bom som. Por que isso acontece? Dentro da igreja e fora da igreja. O Evangelho nos ensinou hoje. Jesus está nos ensinando por que essas coisas acontecem. Acontece porque a liberdade do homem é um dom tão supremo, tão maravilhoso, que Deus jamais tocará. Deus põe um limite ao mal? Sim, ensina o Papa São João Paulo II. O limite que Deus impôs ao mal é a misericórdia. Mas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 15, volto e termino. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Não é Deus que não quer saber de certas pessoas, são certas pessoas que não querem saber de Deus. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos. Eu não estou vendo nada, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Fecharam os seus olhos porque não querem ver a verdade, não querem ver que estão por um caminho errado, por uma decisão errada, por um pensamento errado, por uma ideologia revolucionária, nefasta, suja, que não conduz à luz, mas às trevas. Fecharam os seus olhos para não ver com os olhos de Deus, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Jesus quer salvar a todos, Jesus quer iluminar a todos, Jesus quer trazer alegria ao coração de todos, e se isso não acontece, é porque a desordem da nossa vida não está deixando. Padre, tem remédio? Tem. Padre, tem saída isso? Tem. Padre, tem solução? Tem. A verdadeira devoção a Nossa Senhora. E por isso São Luís Grignon de Montfort escreveu o seu célebre tratado. É a minha opinião, cada um tem o seu gosto, mas depois da Bíblia, da Santa Bíblia, o livro mais profundo que eu já li na minha vida é o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Se você não conhece esse livro, compre, leia, se prepare, se consagre a Nossa Senhora, porque a consagração total a Nossa Senhora é para a gente viver a fé católica num tempo de muita dificuldade. E eu leio para vocês o finalzinho do capítulo 1 do tratado, que é de uma unção
é de uma força, é de uma potência espiritual que fez inúmeros santos. São Luís Grignion de Montfort, assistido pelo Espírito Santo, ele escreve assim. Aí você vai entendendo o mistério, porque que tem gente que acolhe o Evangelho e se santifica, tem gente que não acolhe o Evangelho, por isso não se santifica, tem gente que dá a vida por Jesus Cristo, dá até o sangue, e tem gente que persegue, quer destruir tudo que é cristão. Aqui você vai entender. Deus pôs não somente uma inimizade, porém inimizades, não só entre a virgem e o demônio, mas entre a descendência de Maria Santíssima e a descendência do demônio. Isto é, Deus pôs inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servidores de Maria e os filhos escravos do demônio. Eles não se amam mutuamente, nem têm correspondência interior entre si. Prestando atenção na sabedoria, na unção do Espírito Santo, na doutrina católica, no ensinamento dos santos, na pureza da palavra, na liturgia católica, na força da verdade, o amor que transforma. Vai ouvindo santos. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, porque esta é a mesma coisa, tem sempre perseguido até hoje, e hão de perseguir mais que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como Caim perseguiu outrora o seu irmão Abel e Esaú ao seu irmão Jacó, os quais são figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria triunfará sempre deste orgulho, e tão grande será a sua vitória. Olha o triunfo da igreja, olha o triunfo dos consagrados, olha o triunfo da Eucaristia, olha o triunfo da verdade, olha o triunfo dos pequenos, olha o triunfo dos divinos corações, olha a esperança contra toda esperança. E quase ninguém fala disso, quase ninguém vibra por isso. As pessoas querem ser consoladas sensivelmente, não querem aprofundar na fé, querem viver um fast food, querem viver o sentimentalismo, querem viver o bem-estar, enquanto os santos mártires, os virgens, os consagrados, Jesus, Maria, José, a Sagrada Família, os profetas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, viveram de fé. Meu justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o meu justo viverá pela fé. Fé, isso é uma compreensão racional do amor de Deus, é um acolhimento afetivo da graça de Deus. Isso transforma a vida, santifica, e santifica cada um conforme a vontade de Deus, porque Deus tem inúmeros carismas que são derramados na sua igreja, mas todos com o efeito para nos santificar. A humilde Maria triunfará sempre desse orgulho, e tão grande será a sua vitória, que irá até esmagar-lhe a cabeça. Sede do mesmo orgulhoso, descobrir-lhe-á sempre sua malícia de serpente, divulgará sempre suas infernais maquinações, dissipará os seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos, preservará de suas garras cruéis os seus servidores. Alegres, servos de Maria, alegres, alegrem-se, servos de Maria, alegrem-se, apóstolos de Nossa Senhora, alegrem-se, peguem as suas armas, o rosário na mão esquerda, a cruz na mão direita, a pureza no coração, a coragem, a humildade, e saiam para evangelizar, saiam para dar a vida a nosso Senhor. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios patentear-se-á com mais fulgor nos últimos tempos, quando Satanás lhe armar ciladas ao calcanhar, isto é, aos seus humildes escravos e aos seus pobres filhos, que serão suscitados por ela para lhes fazer guerra, batalha espiritual. Soldados, quem é esta que avança como a aurora, bela como a lua, brilhante como um sol,
temível como um exército de batalha. Esta é a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Cânticos capítulo 6, versículo 10. A igreja na terra é chamada de igreja militante. Nós militamos, nós lutamos, nós batalhamos por Deus, por seus direitos. Como? Com o amor e a verdade, obediência e humildade, com unção, com justiça, entregues a Nossa Senhora, vestindo a vida de penitência, de oração, de reparação. Isso aí é fanatismo. Então tá bom, escolha o seu lado. Pode escolher, dá tempo ainda. Escolha o seu lado. Satanás lhe armará ciladas ao calcanhar, isto é, aos seus humildes, aos seus pequenos escravos, aos seus pobres filhos, que serão suscitados por ela para fazer-lhes guerra. Guerra ao mal como? Como Jesus na cruz. Guerra ao mal como? Com a humildade de Nossa Senhora. Guerra ao mal como? Com a sabedoria dos apóstolos. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, abaixados diante de todos, como o calcanhar, pisados e calcados como o calcanhar em relação aos outros membros do corpo, mas em comparação serão ricos de graças de Deus, que serão abundantemente distribuídas por Maria, grandes e ilustres em santidade perante Deus, superiores a toda criatura, por seu vigoroso zelo e tão fortemente escudados pelo divino socorro, que com a humildade do calcanhar de Maria, em união com ela, esmagarão a cabeça infernal da serpente e farão triunfar Jesus Cristo. Finalmente, Deus quer que sua Mãe Santíssima seja agora mais do que nunca conhecida, amada, honrada, mais do que nunca, o que sucederá indubitavelmente, e os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que lhes desvendarei mais adiante. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, a consagração total pelo método de São Luís Grignon de Montfort, pelo tratado da verdadeira devoção. Verão então claramente, tanto quanto permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Olha lá o sonho de Dom Bosco, profético. 200 anos antes, 100 anos antes, São Luís de Montfort já estava falando desses piratas, dessa tempestade que a barca de Pedro iria passar. E quem está lá dentro da barca? Você, sua família, seus filhos, seu coração, sua vida, sua eternidade. Chegarão a bom porto os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, os seus consagrados. Chegarão a bom porto, esperança, 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 triunfo, vitória, vitória, alegria, alegria. É isso que deve tomar conta da nossa vida, apesar das tempestades e dos piratas. Se a seguirem com fidelidade, conhecerão as grandezas desta soberana e consagrar-se-ão inteiramente ao seu serviço como seus súditos e escravos de amor. Escravos de amor, súditos à rainha do céu e da terra. Eu pregaria aqui por 1 milhão de anos sem parar, mas eu vou parar, eu preciso parar, tem que terminar a homilia, né? Mas pregaria, leria todo o tratado, pregaria todo o tratado por 3, 4, 5 dias, sem parar. Experimentarão suas doçuras maternais, bondades, amá-la-ão eternamente como filhos prediletos, conhecerão as suas misericórdias, que nela superabundam a necessidade que tem do seu socorro, e recorrerão em todas as coisas a ela, todas, desde um copo d'água, desde um botão de camisa, até uma viagem, até a construção de uma casa, até um filho, até uma ordenação sacerdotal, reconhecer ela como soberana, como a sua querida advogada, medianeira junto a Jesus Cristo. Saberão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais curto e mais perfeito para ir a Jesus Cristo. Se entregarão a ela de corpo e alma, sem reservas, para pertencerem do mesmo modo a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem serão? Quem serão esses servidores? Quem serão os apóstolos dos últimos tempos?
escravos e filhos da Virgem Maria. Serão ministros do Senhor devorados por um fogo ardente, aos quais atearão por toda parte um incêndio do amor divino, e hão de ser sicut sidit in mal potentes, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para transpassar os inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no crisol das grandes tribulações e bem unidos a Deus, que terão o ouro da caridade no coração, o incenso da oração no espírito, no corpo a mirra da mortificação. Eles serão por toda parte o aroma de Jesus Cristo, Senhor, para os pobres e para os pequenos, ao passo que exalarão dilúvios de morte para os grandes, para os ricos, orgulhosos e mundanos. Serão nuvens tonitruantes, que esvoaçarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e que, sem apegar a coisa alguma, sem se pasmar nem preocupar com nada, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna, trovejarão contra o pecado, bradarão contra o mundo, fustigarão o demônio e os seus partidários, e transpassarão de lado a lado, para a vida ou para a morte, com o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, a todos aqueles a quem forem enviados em nome do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas, milagres, e alcançará gloriosas vitórias sobre os seus inimigos. Hão de dormir sem ouro nem prata, e ainda mais sem cuidados em meio aos outros homens, membros do clero, intermédio cleros. Entretanto, pois possuirão as asas prateadas da pomba, para irem com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde forem chamados pelo Espírito Santo. E nos lugares onde pregarem, só deixarão após si o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Enfim, meus irmãos, de São Luís Grignon de Montfort, no finalzinho do 1º capítulo do tratado, terminando, enfim, sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, e que, imitando em tudo a sua pobreza, humildade e caridade, e no desprezo do mundo, ensinarão o caminho estreito de Deus na pura verdade, segundo os santos evangelhos, e não segundo as máximas deste mundo, sem receios, sem fazer exceção e acepção de pessoas, sem poupar, sem escutar nem temer ninguém, por mais poderoso que seja. Terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, trarão aos ombros o estandarte ensanguentado da cruz, com o crucifixo na mão direita e o rosário na esquerda, no coração sagrado os nomes de Jesus, José e Maria, a modéstia, a mortificação de Jesus Cristo em todo o seu proceder. Tais serão os grandes homens que hão de aparecer. Promessa, quanto mais o mundo for mundo, quanto mais mal for mal, quanto mais a inversão de valores quiser dominar, tanto mais Deus levantará santos, profetas, homens cheios do Espírito Santo, para conduzir a Igreja Católica e aqueles a quem abre o coração a Deus ao porto seguro. Maria há de assisti-los. Tais serão grandes homens que hão de aparecer, que a Virgem Maria há de assisti-los por ordem do Altíssimo, para estender seu império sobre os ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso, só Deus o sabe. Quanto a nós, conservemo-nos silenciosos, orando, suspirando e esperando. Expectans expectar, esperando com uma grande expectativa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.